Olá, amigos, eu vou passar. Vamos dar continuidade aqui ao nosso material de progressão geométrica, resolvendo os exercícios sobre soma dos termos de uma PG finita. Vamos aqui para a lousa. O item C. Olha, pessoal, ninguém vai ficar fazendo várias vezes a mesma coisa, né? Então, só para você ter uma ideia, né? A soma dos 7 primeiros termos dessa progressão geométrica. O que é que a gente vai precisar? A gente vai precisar do A1, vai precisar da razão e da quantidade de termos, tá? Então, eu vou calcular aqui esses elementos e vou deixar aí para você resolver, fazer as contas aí dessa soma dos termos. Então, quem é A1? O A1 é o 27 quartos. Não tem o que fazer, é só olhar e mostrar. Quantidade de termos? N é 7. Por quê? Porque ele pede a soma dos 7 primeiros termos. O que é que está faltando? Está faltando só a razão. Como é que eu encontro a razão? Bem, a razão, você vai pegar dois termos vizinhos, o da frente dividido pelo de trás. Então, menos 9/2 dividido por 27 quartos. E agora? Agora você, numa divisão, um positivo e um negativo, então vai dar negativo. Repete a primeira, troca o sinal, inverte a segunda. Então, como é que vai ficar? Simplificando. 9 por 9 dá 1, 27 por 9 dá 3, 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Ou seja, a minha razão vai ser igual a menos 2/3. Joia? Então está aqui o valor da razão. Menos 2/3. Rivelino, e agora? O que é que eu tenho que fazer? Bem, agora você tem que pegar a fórmula da soma dos termos de uma progressão geométrica finita e só aplicar esses valores. O que você vai mexer aí é com números fracionários, tá certo? Então vamos aqui apagar só para lembrar da expressão. Que é a PG, né? Ó, a razão menos 2/3. Vocês já sabem como é que calcula a razão. Agora é só aplicar na expressão. Qual é a expressão? Sn é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Então, essa expressão vai me dar a soma dos 7 primeiros termos dessa progressão geométrica. Joia? Você substitui A1 por 27 quartos, a razão por menos 2/3 e o N por 7. Aí é só fazer essas continhas, tá? Vamos para frente. AD, calcule a soma dos termos dessa progressão. Menos 8, menos 8, menos 8, menos 8. Ora, essa progressão geométrica é uma progressão geométrica constante. A razão vale quanto? A razão vale 1. Ó. Menos 8 dividido por menos 8 dá 1. Menos 8 dividido por menos 8 dá 1. Então, ela não vai mudar os termos. Os termos dela vão ser sempre menos 8. Então, se você quer calcular a soma dos 7 primeiros termos, você vai pegar menos 8, somar com menos 8, somar com menos 8. Quantas vezes? Deixa eu ajeitar este 8 aqui, né? Quantas vezes, Rivelino? 7 vezes. Ele não quer, né, a soma dos termos, a soma dos 7 primeiros termos. Então, você vai aparecer aqui o menos 8 7 vezes. Então, menos 8 mais menos 8 mais menos 8 mais menos 8 7 vezes. No lugar de você somar, é mais interessante que você multiplique, né? Então, 7 vezes menos 8, mais com menos na multiplicação dá menos, né? 7 vezes 8, 56. Então, a soma dos 7 primeiros termos vai ser igual a menos 56. Beleza, Rivelino. E aqui no item E? Ora, no item E, o item E é interessante, né? Por quê? Porque a razão dessa progressão geométrica é você pegar o da frente pelo de trás. Então, menos 6 por 6 dá menos 1. O menos 1, o que é que ele vai fazer com os elementos dessa progressão geométrica? Ora, começou com 6. Multiplicando por menos 1, dá menos 6.
Se eu pegar o menos 6 e multiplicar por menos 1, dá mais 6. Quem é o próximo elemento? 6 vezes menos 1, que vai dar menos 6. Aí o próximo, menos 6 vezes menos 6, mais 6. Ou seja, essa progressão geométrica, ela tem os elementos de ordem ímpar, A1, A3, A5, todos iguais a 6, 6 positivos. E os elementos de ordem par, ó, menos 6, o A2 é menos 6, o A4 é menos 6. Então, os elementos de ordem par vão ser todos negativos, tá? Então, primeira observação importante, os elementos de ordem ímpar vão ser todos positivos. Os elementos de ordem par vão ser todos negativos. E o que é que ele quer? Ele quer a soma dos 7 primeiros termos. Ora, a soma dos 7 primeiros termos, você vai ter isso, ó. 6 mais menos 6 mais... Como ele quer a soma dos 7, o sétimo termo é ordem ímpar. Então, vai ser positivo. Vai ser um valor positivo. Então, aqui você tem 7 termos. E aí, velho, como é que eu vou somar esses termos? Se você prestar atenção, o primeiro termo, ele se elimina com o segundo. Ó. A1 com A2, mais 6 com menos 6, dá 0. Ele não quer a soma dos termos? Quando eu somo um número positivo com o mesmo número negativo, então eu vou encontrar 0. Então, o primeiro com o segundo vai se cancelar. Aí, o terceiro com o quarto também vai se cancelar, porque o terceiro é positivo e o quarto é negativo. O quinto com o sexto também vai se cancelar. Então, a soma dos 7 primeiros termos, ó, vocês sabendo que o de ordem ímpar se cancela com o de ordem par, e ele quer a soma dos 7 primeiros termos, então até o sexto, todos eles se cancelam. Vai sobrar só quem? Só o sétimo. E o sétimo é positivo ou negativo? Ora, o sétimo é de ordem ímpar. Os elementos de ordem ímpar, A1, A3, A5, A7, são todos positivos. Então, S7 igual a 6. A soma dos 7 elementos, dos 7 primeiros elementos dessa progressão geométrica, vale 6. Rivelino, se ele tivesse pedido a soma dos 99 primeiros elementos, aí seria a mesma coisa. O primeiro com o segundo se cancela, o terceiro com o quarto, o 97 com o 98, então sobraria só o 99, que seria 6. Se ele pedisse a soma dos 1000 primeiros elementos, ora, 1000 elementos, 1000 é de ordem par. Então, o primeiro se cancela com o segundo, o terceiro com o quarto, o 999 se cancela com o 1000, então a soma seria 0. Então, se ele pedir aqui a soma de 7, 9, adotando o número ímpar, a soma vai dar sempre 6. Se ele adotar o número par, a soma dos 8, dos 10, dos 12 primeiros termos, aí vai dar 0, tá? Só uma observaçãozinha. Então, a gente não precisou usar as fórmulas, nada. Só com bom senso a gente conseguiu resolver. Joia? Vamos para a próxima. Calcule a soma das 10 parcelas iniciais da série. 1 mais 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo. Então, ele quer a soma dos 10 primeiros termos. Se ele quer a soma dos 10 primeiros termos, então vamos lá. Quem é o A1? O A1 vale 1. N. Ora, se ele quer a soma dos 10 primeiros termos, N vai ser 10. E o que mais está faltando, Rivelino? A razão, né? Ó, como é que eu calculo a razão? Ora, a razão é você pegar 2 termos vizinhos, dividir o da frente pelo de trás. Então, 1 quarto dividido por 1 meio, se você fizer isso, repete a primeira, troca o sinal, inverte a segunda, você vai achar 1 meio. Então, é mais fácil você pegar esses dois, né? Ó, 1 meio dividido por 1, qualquer coisa dividido por 1, dá qualquer coisa. Então, 1 meio dividido por 1 dá 1 meio. Já? Então, está aqui o A1, está aqui o N, está aqui a razão. E agora, Rivelino? Agora é só você usar aquela expressão, né? Ó, Sn é igual a A1 vezes
Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Beleza, e agora? Agora vamos substituir. S10 é igual. O A1 vale 1, né? Ó. Então, uma vez qualquer coisa é qualquer coisa. Então, eu vou começar aqui do Q. Q é 1 meio elevado a N. Quanto é a N? Ora, o N é 10. Então, Q, 1 meio elevado a 10, menos 1 sobre Q menos 1. Q é 1 meio. 1 meio menos 1. Beleza, Rivelino. E agora? Agora você vai ter S10 é igual. 1 meio elevado a décima, 1 elevado a décima dá 1. 2 elevado a décima é você pegar o 2 e multiplicar por ele mesmo 10 vezes. Se você pegar o 2 e multiplicar por ele mesmo 10 vezes, você vai encontrar 1024. Menos 1, tá certo? Sobre 1 meio menos 1, você tem 1 meio positivo. Menos 1, se você resolver isso aqui, eu posso usar número misto. Ó. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Então vai ficar menos 1 meio. Joia, Rivelino. E agora? Agora a gente vai usar o número misto aqui, ó. 1024 vezes menos 1 dá menos 1024. Menos 1024 somado com 1 dá menos 1023. Então, S10 é igual a menos 1023. Deixa eu apagar aqui. Dividido por 1024. Tá certo? Ó, 1024 vezes menos 1 dá menos 1024. Mais 1 dá menos 1023. Dividido por 1024. E isso tudo dividido por menos 1 meio. Então, daqui eu tiro S10 é igual. Menos com menos na divisão dá mais, tá certo? Quando eu divido um número positivo, quando eu divido um número negativo por outro negativo, então eu vou achar um valor positivo. Então, menos com menos dá mais. E agora? Agora eu vou repetir a primeira. 1023 dividido por 1024. Vou trocar o sinal e inverter a segunda. 2 sobre 1. Simplificando, eu tenho que a soma dos 10 primeiros termos vai ser 1023, deixa eu apagar aqui, ó, sobre 1024. E o 2 eu posso simplificar. Ó. 2 por 2 dá 1, 1024 por 2 dá 512, né? 512. E agora, Rivelino? Agora vai ficar 1023, está aqui ele, né? Ó, dividido por 512. Isso aqui é a soma dos 10 primeiros termos dessa progressão geométrica. Vamos prestar atenção numa coisa aqui, ó. Se esse número fosse 1024, se fosse 1024 dividido por 512 dá 2. Então, 1024 dividido por 512 dá 2. Mas não é 1024, é 1023. Ora, 1023 dividido por 512 vai dar um número bem próximo de 2, mas bem próximo mesmo. Isso quer dizer o quê, Rivelino? Isso quer dizer, ó, que essa sequenciazinha aqui, ó, eu quero somar 1 mais essa sequência. Quando eu somo 1 mais essa sequência, eu vou encontrar um valor bem próximo de 2. Ou seja, isso quer me dizer que essa sequência ela converge para um número. Que número? Ela converge para 1. Tá certo? Ela converge para 1. É uma sequência infinita, lógico que eu só somei os 10 primeiros termos, mas ela é uma sequência infinita que converge para o número 1. E convergindo para 1, essa soma aqui vai convergir para 2, tá certo? Isso a gente vai ver lá em progressões geométricas infinitas.
Mas a ideia é essa, né? Você pegar uma sequência que converge para um número e somar com o outro. Então, essa sequência converge para 1, que somado com esse dá 2. É por isso que a soma dos 10 primeiros termos dá um valor bem próximo de 2. Então, moçada, com isso a gente termina mais exercícios aí sobre progressões geométricas envolvendo soma dos termos. Daqui a pouco a gente volta para resolver, eu acho que mais 1 ou 2 sobre soma dos termos de uma PG finita e já iniciar a soma dos termos de uma PG infinita, tá certo? Forte abraço, valeu!